Então, muito boa noite a todos. Eu sou o Padre Rodrigo da Rosa Cabreira, pároco da paróquia Santo Antônio, em Silveira Martins, aqui perto de Santa Maria. E sou membro do Instituto Secular dos Padres Diocesanos de Xanxta. Então, nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre o tema da cruz, a cruz como transformação da realidade, aproveitando também o nosso lema do ano da família de Xanxta, Família Tabor, transfigura hoje a realidade. E nós tomamos esse tema da cruz, a cruz como transformação da realidade, vamos fazer essa reflexão destacando quatro pontos essenciais. Então, o primeiro deles, nós vamos fazer algumas considerações bíblicas, tomar um pouquinho da Sagrada Escritura, esta imagem da cruz. Depois, sobre o novo significado da cruz. Depois, mais um ponto sobre o pensamento do nosso pai fundador, a relação que ele faz da cruz com o tema da filialidade heróica. E depois, sobre a presença da Mãe de Deus junto à cruz. Bem, a nossa família do Movimento Apostólico de Xanxta recentemente colocou aqui no fundo do Santuário Tabor, em Santa Maria, uma grande cruz da unidade. Muitos já tiveram a oportunidade de visitá-la, de ver. E nós queremos tomar, então, esse gesto e fazer essa reflexão sobre o seu significado. Por que esse gesto, por que essa atitude de colocar a cruz da unidade tem um significado para nós? Qual é este significado? Quais são as consequências desse gesto para as nossas vidas? Então, nós começamos observando um pouquinho o que diz a Sagrada Escritura sobre esse tema da cruz. Em primeiro lugar, se nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que, logo após o pecado original, Deus ele já inicia o plano da salvação. E sempre, junto com esse plano da salvação, aparece a imagem do sacrifício. O sacrifício que é realizado para pagar os pecados. O sacrifício que é realizado para o perdão dos pecados. Ainda que não fale diretamente da cruz, mas nós vemos essa vinculação entre o sacrifício e a redenção. E aí, então, tanto na história do povo de Deus, quanto na pregação dos profetas, quanto na composição dos livros bíblicos, nós encontramos esse paralelo entre o sacrifício e o tema da redenção. Inclusive, alguns salmos também, chamados salmos messiânicos, apresentam também esse paralelo, só para nós termos uma ideia, o Salmo 2, Salmo 15, Salmo 21, Salmo 44, entre outros. Depois nós vemos também que o Antigo Testamento não fala diretamente da cruz, mas há uma passagem muito importante, que é de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que fala então sobre a imagem da cruz como maldição e vergonha. Era muito claro para o povo de Deus, para a cultura da época, que todo aquele que morre executado ou que morre suspenso pela forca ou pela cruz, essa é uma imagem de grande maldição e vergonha para aquele que é condenado a morrer dessa forma. São Paulo, então, aplica essa passagem, onde diz que todo aquele que é suspenso é maldição de Deus. Então, São Paulo aplica essa passagem à crucificação, quando fala que o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus, nos resgatou na medida em que ele assumiu essa condição de vergonha, ele assumiu essa condição de maldito pela nossa bem-aventurança. Tanto que São Paulo ele cita essa passagem em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, onde ele diz, faz referência a essa passagem dizendo: maldito o homem que pende no madeiro. No Antigo Testamento, existem outras passagens importantes que falam também sobre essa questão do sacrifício. São as chamadas passagens do servo sofredor, em Isaías. Então nós vamos ouvir um pouco essas duas passagens para que possamos compreender bem as palavras do profeta Isaías. No capítulo 50, versículos 6 a 7, diz exatamente o seguinte: apresentei as costas aos que me queriam bater, ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba, e nem desviei o rosto dos insultos e escarros.
Depois, noutra passagem, em Isaías capítulo 53, versículo 4 a 10, diz o seguinte: eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Mas ele estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele. Com os seus sofrimentos veio a cura para nós. Então, ainda que o Antigo Testamento não fale diretamente da cruz, a ideia de sacrifício para a redenção de muitos, ela está presente, e de modo muito especial na profecia do profeta Isaías, quase que relata séculos antes a cena da crucificação. Já no Novo Testamento, ainda olhando a Sagrada Escritura, no Novo Testamento, o próprio Jesus anuncia a sua morte. Anuncia a sua morte de modo violento, como função do Messias, do Salvador. Então, por 3 vezes, por 3 ocasiões, Jesus fala diretamente da sua morte violenta, das suas circunstâncias concretas, que ele não é que ele deixa entender, ele fala realmente das situações concretas da sua morte. Depois da confissão de Pedro, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 21, então Jesus mostra aos discípulos que era necessário sofrer, que era necessário ser morto e que ressuscitaria no 3º dia. Ele é bem explícito. Depois, durante o seu ministério na Galileia, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 21 a 22, onde diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e no 3º dia ressuscitará. No 3º dia ressuscitará. Depois, a terceira imagem que o próprio Jesus revela, quando ele se prepara para ir a Jerusalém. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 20. Onde ele diz que ele será crucificado, mas que no 3º dia ressuscitará. Então, nessas 3 passagens, Jesus não dá a entender, ele fala claramente das circunstâncias da sua morte violenta. Além do anúncio, além de anunciar a sua morte violenta, tem um outro fator, que Jesus, então, ele fala da necessidade da sua morte. Ele afirma que ele deve morrer. Ele afirma que deve morrer. E essa ideia do sofrimento, da morte do Messias, relacionada com o sacrifício, com o sofrimento, ela não fazia muito sentido para aqueles que esperavam a redenção através do Messias. Aqueles que faziam uma interpretação das profecias do Antigo Testamento como um Messias que iria reconquistar o reino histórico-político de Israel. Então, muitos não poderiam compreender de que modo esse Messias, como que esse Messias esperado, ele iria passar por um sofrimento e que além do sofrimento era como que um dever a sua morte, deve morrer, era uma necessidade. Então, por isso, essa imagem da morte de Cristo com o sofrimento e como dever, ela era estranha para muitos daqueles que esperavam a vinda do Salvador. Nós temos uma imagem na Sagrada Escritura que é muito rica de simbolismo e de realismo, que é quando Jesus entra na cidade de Jerusalém. Quando ele entra, nesse momento, uma parte da multidão espera que ele vá começar, então, o processo de reconquista do reino de Israel, de reconquista histórico-política, e nesse momento, então, muitos esperavam que ele iria dar início a esse processo. E Jesus entra, então, simbolicamente, mas de modo muito real, montado em um jumentinho. Por quê? Porque assume todo o caráter da humildade, da pequenez, da simplicidade diante de Deus, porque ninguém vai conquistar um reino, ninguém iniciaria um processo de conquista, iniciaria um conflito, uma guerra, seja lá o que for, montado em um jumentinho. Então, esse é uma imagem muito simbólica, mas muito real, de que o reino que Jesus quer conquistar não tem nada a ver com as pretensões histórico-políticas de uma parte daqueles que esperavam o Messias. Então, essa imagem é muito simbólica e nos ajuda a entender
em que medida Jesus está falando, né, do seu reino e da sua morte como sacrifício. Bem, então Jesus ele reúne essas duas coisas, reúne a realidade da morte que vai acontecer com o fato de que essa morte ela faz parte da missão do Messias e que isso era um pouco estranho para muitas dessas pessoas. Então, no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 25, nós temos: o Filho do Homem será glorificado, mas antes será preciso que sofra muitas coisas. Então fala, mais uma vez, dessa necessidade do sofrimento de Cristo. A morte de Cristo na cruz, ela é muito mais do que uma simples consequência da sua missão. Alguns poderiam interpretar assim: bem, Jesus morreu porque isso foi consequência da sua missão, isso foi consequência da sua pregação, que descontentou alguns, e então, como consequência desse descontentamento, ele foi morto, foi perseguido. Então, a morte de Cristo supera essa simples consequência, como se fosse um herói que dá a vida pelo seu ideal, pelo triunfo do seu ideal. A morte de Cristo é muito mais do que isso. A morte de Cristo ela tem um fim, tem um objetivo, que é a redenção da humanidade. Ela tem como objetivo, nós podemos usar esse termo, ser preço de um resgate, ser o sacrifício de reconciliação. Então, preço de um resgate, sacrifício de reconciliação, que fora pago e realizado por nós. Então, tem um sentido, tem um final, tem um objetivo. É ser preço de um resgate, sacrifício de reconciliação. Nós podemos dizer de outra forma, dizer que nós estávamos sequestrados pelo pecado e pela morte, e esse preço foi pago pelo sacrifício da cruz. Com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, nós sabemos bem disso, fora selada a nova e eterna aliança. E ela é chamada eterna porque ela é insuperável. E sendo insuperável, a gente diz que é uma aliança perfeita. Por quê? Porque o sacrifício oferecido por Cristo na cruz, ele é perfeito. E é perfeito em que medida? É porque Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o perfeito sacerdote que oferece a si mesmo em sacrifício, e é um sacrifício que acontece em si mesmo. Então esse é o grande mistério, que ele é ao mesmo tempo o sacerdote, a vítima e o altar. E dessa forma nós podemos entender melhor também a doxologia da Santa Missa. Logo após a consagração, o padre diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, trazendo presente esse mistério de que Cristo é ao mesmo tempo o sacerdote, o altar e a vítima. Então, por isso, este sacrifício oferecido por Nosso Senhor, ele se torna perfeito, porque jamais, em nenhum lugar do mundo, se poderá oferecer um sacrifício igual a esse. Então, com o sacrifício de Cristo na cruz, por causa dele, a humanidade assume, então, e conquista a condição filial diante de Deus. A nossa relação com Deus muda. Não temos mais uma relação de criador e criatura, mas agora nós temos uma relação de paternidade e filialidade. Então agora nós vamos ver um pouquinho essa dimensão do novo significado da cruz a partir do sacrifício de Cristo. Como nós vimos, então, no Antigo Testamento, ainda que não fale diretamente do sacrifício, que não fale diretamente da cruz, mas está presente toda a teologia do sacrifício como redenção, nós vemos que a imagem da cruz tinha essa imagem de maldição e vergonha. E agora, no Novo Testamento, agora em Cristo, a cruz adquire esta imagem de vida e salvação. Muda completamente o significado da imagem da cruz. Então foi preciso que Jesus Cristo assumisse em si, na sua carne, a imagem desfigurada do homem. Quando as profecias falam deste servo sofredor, que será desfigurado, é Jesus que assume a natureza humana desfigurada pelo pecado. Ele precisa assumir a imagem do homem desfigurado pelo pecado. Ele se faz igual a nós em tudo, menos no pecado. Por isso ele assume toda a nossa condição e expressa na sua carne aquilo que o homem é diante de Deus antes da redenção, é homem desfigurado pelo pecado. E por isso, então, Jesus ele transfigura
a imagem do homem a partir do seu sacrifício na cruz. E Jesus transfigura a imagem do homem como essa imagem do homem desfigurado, quase que sem aparência humana, e agora ele transfigura a imagem do homem à sua imagem, segundo a sua imagem. Então, São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, já expressa esse novo significado da imagem de Cristo na cruz para os cristãos. Ele diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23 a 25. Ele diz assim, nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Então, até Cristo, a cruz era considerada um escândalo para os judeus, porque tinha essa imagem de maldição. E loucura para os pagãos, para os que não creem, era uma completa loucura. Mas, continua São Paulo, para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, ou seja, tanto judeus, que é o povo de Deus, gregos, o resto do mundo. Tanto judeus quanto gregos, para os que são chamados, Cristo é poder de Deus. Não é mais imagem de vergonha e humilhação, imagem de maldição, mas é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então vejam que logo no início do cristianismo, logo na pregação de São Paulo, já há essa mudança da imagem da cruz. Antes imagem de vergonha e maldição, agora imagem de vida e salvação. Então, portanto, para nós, a imagem da cruz não é somente uma imagem histórica, de um acontecimento histórico. A imagem da cruz para nós é o lugar da nossa salvação. A cruz é o lugar da nossa salvação. Toda a cruz que nós contemplamos nos remete a esse lugar onde aconteceu a nossa redenção, onde nós adquirimos a nossa condição filial diante de Deus pela nova e eterna aliança que é selada no sacrifício da cruz. E ao contemplar a cruz, a contemplação da cruz, ela desperta em nós algumas atitudes. Como, por exemplo, nós tomamos consciência da nossa fé, tomamos consciência daquilo que nós acreditamos, tomamos consciência da nossa pertença a Deus. Porque uma vez que o preço da nossa salvação foi pago no sacrifício da cruz, nós pertencemos a Deus. Então, a nossa salvação foi conquistada pelo sacrifício da cruz. Ao contemplar a cruz, nós tomamos consciência da nossa fé, da nossa pertença a Deus. Uma outra atitude desperta em nós a nossa identidade mais profunda. Ou seja, resumindo, a única identidade que importa, realmente. Eu sempre costumo dizer, em todas as reflexões, quando eu toco nesse assunto, que nós facilmente gostamos de defender as nossas identidades, as nossas características. Defendemos o nosso time de futebol, o nosso partido político e outras coisas das nossas culturas locais. Defendemos com muito rigor, com muita impetuosidade às vezes. Mas será que a nossa identidade de filhos de Deus, a única que verdadeiramente importa, a única que nos acompanha, é a única que realmente nos identifica neste mundo e no outro, no céu, na vida eterna? Será que essa identidade nós lutamos tanto assim para defender? Nós estamos tão dispostos a brigar por essa identidade, a defender essa identidade, a expressar essa identidade, a publicar essa identidade? Então, a cruz, ao contemplar a cruz, ela desperta a nossa identidade mais profunda, ou seja, aquela que realmente é a única que importa, verdadeiramente. Depois, e aí nós lembramos, ainda aquela passagem que Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga cada dia. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Depois nós tomamos consciência, então, que ao ser cristão, nós não podemos renunciar à cruz. Ao ser cristão, nós não podemos abandonar a cruz. Por quê? Porque nós precisamos passar pelo processo da cruz, precisamos passar pelo ato, pela atitude da cruz, pelo comportamento da cruz. Por quê? Porque na cruz nós crucificamos toda a miséria, todo o pecado. Na cruz nós crucificamos a desordem da nossa natureza humana, que está presente em cada um de nós.
está presente em cada um de nós, sem nenhuma exceção, exceto a Santíssima Virgem Maria. Então nós também precisamos assumir esta imagem desfigurada, a nossa imagem desfigurada diante de Deus pelo pecado, precisamos crucificar na cruz, para que ela seja transfigurada na vitória da ressurreição. Por isso todo aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E para sermos transfigurados, nós precisamos ter a coragem de expor na cruz a nossa imagem desfigurada pelo pecado. Então, para ser transfigurada pela vida e ressurreição. Agora nós vamos ver um pouquinho também alguma síntese assim, da ideia que o nosso pai fundador tem da cruz como centro e como realização da filialidade heróica. Sobretudo a partir das reflexões dos retiros que o nosso pai fundador pregou aqui em Santa Maria sobre a filialidade heróica em 1949. Uma síntese bem geral, assim, mas que nos ajuda também a entender esse tema da espiritualidade e da imagem da cruz. Então, nosso fundador ele nos ensina que a filialidade heróica, ou seja, que é essa conquista da nossa condição filial diante de Deus de forma heróica, a filialidade heróica, exige de nós o total desprendimento interior de tudo. Um desprendimento interior de tudo e da nossa vontade própria. Então, esse é o exercício que nos ajuda a alcançar essa filialidade heróica. Nesse sentido, nós falamos da piedade de instrumento, falamos que Deus age por meio de causas segundas. Então, quanto mais nós nos desprendemos de nós mesmos, podemos mais facilmente nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus para que Ele continue realizando a obra da salvação por meio de nós. Então, esse é um pouco a ideia, né, desse desprendimento. Então, a atitude de entrega, a atitude de desprendimento, nós podemos dizer que é a atitude da cruz. Então, na cruz, Jesus Cristo, por excelência, ele se entrega completamente. Ele se desprende completamente. Ele não se apegou a si mesmo, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se fez obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Então, ele mesmo diz, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 42. O Senhor, então, ele realiza a sua obra e nos toma, cada um de nós, como instrumentos, se nós entregamos tudo nas suas mãos. Quanto mais nós nos desprendemos, entregamos as coisas, a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa liberdade, então nós nos tornamos esses instrumentos nas mãos de Deus. E dessa forma, nós podemos transfigurar a realidade. A partir da imagem da cruz, Deus ele nos dá todas as condições para que nós possamos, nele, transfigurarmos a realidade ao nosso redor e, por extensão, sem dúvida nenhuma, a própria história da humanidade. O fundador ainda destaca que para alcançarmos esse elevado grau da filialidade heróica, é preciso que nós estejamos continuamente pregados na cruz. Não basta que estejamos contemplando a cruz de fora. Precisamos estar continuamente pregados na cruz. E, claro, aqui nós poderíamos ampliar a nossa reflexão, nos perguntando quais são as cruzes nas quais nós estamos pregados, em que medida nós nos desprendemos de nós mesmos num perfeito oferecimento. E aí nós teríamos uma ampla reflexão, poderia ser feita só nessa imagem. Então, o nosso fundador sintetiza tudo isso como suportar com amor o sofrimento. O que não significa não sofrer. Não sofrer, nós não escapamos. Nossa natureza humana passará pelo sofrimento. Mas suportar com amor o sofrimento, essa é a atitude da cruz, do desprendimento perfeito, do oferecimento perfeito de si mesmo. O fundador diz ainda, Jesus nunca foi inteiramente filho como quando está pregado na cruz. Não deixou de amar o Pai, ainda que tenha sofrido duramente a realidade da cruz. O elemento principal da nossa espiritualidade, diz o fundador, é sem dúvida nenhuma a filialidade. Ou seja, essa atitude de desprender-se, de esvaziar-se,
esvaziar-se de tudo como a mesma atitude que nosso Senhor Jesus Cristo teve na cruz. O Padre Kentenich salienta ainda que a maior felicidade nos tempos atuais seria a reconquista do espírito filial, que não é nada mais do que a reconquista da nossa identidade mais profunda, como nós acabamos de ver agora há pouco. Então, reconquista da nossa identidade mais profunda é a reconquista do espírito filial, seria a maior alegria, a maior felicidade do mundo nos tempos atuais. Então, nesse sentido, nós podemos pensar da seguinte forma: implantar a cruz da unidade, colocar a cruz da unidade perto de nós, entre nós, querer ter a cruz da unidade conosco, significa assumir para nós a cruz. Significa assumir a cruz que a humanidade tem que carregar. E que nós sabemos que são muitas as cruzes que a humanidade tem que carregar, sobretudo nos tempos atuais. Essas cruzes que porventura virão um dia, e com certeza virão sobre nós. Então, quando nós plantamos a cruz da unidade, implantamos a cruz da unidade, colocamos a cruz da unidade perto de nós, significa que nós assumimos essa responsabilidade de carregar a cruz. Se nós queremos a cruz perto de nós estamos dizendo para Deus que nós queremos carregar essa cruz. E quando nós carregamos essa cruz, e agora nós passamos para o quarto e último elemento, nós podemos contar com a presença da Mãe de Deus junto à cruz. O evangelista São João, no capítulo 19, versículo 25, nós conhecemos essa passagem, nos diz que junto à cruz do Senhor estava Maria, as outras mulheres, e Maria estava de pé. Ou seja, havia uma segurança, havia uma firmeza, havia um fundamento para que Maria estivesse de pé junto à cruz. E nesse momento, o Senhor a entrega ao discípulo, entrega o discípulo à sua mãe, e nós sabemos que esse gesto significa a entrega nas mãos da Mãe de Deus de toda a humanidade. Isso ela passa a ser a mãe de todos os cristãos, a mãe dos filhos de Deus, passa a ser a mãe da igreja. Mas Maria, ela passa a ser também presença constante na cruz que cada membro do corpo místico de Cristo carrega. Ela não está presente só na cruz de Cristo. Ela está presente na cruz de cada um de nós. Porque se Cristo é a cabeça, nós somos os seus membros, estamos também com Ele crucificados na cruz, significa que na nossa cruz pessoal, particular, e nas cruzes da humanidade, Maria ela continua presente, continua em pé. Ela continua sendo essa presença constante, presença maternal, que ampara, que cuida, que alenta. E é essa presença que o Senhor previu para nós, para que nós pudéssemos estar na cruz e ter a certeza de que nós temos a presença maternal de Maria junto conosco. Então, na cruz da unidade, nós contemplamos essa unidade, essa união perfeita que existe entre Jesus e Maria e que não pode ser desfeita. E essa mesma unidade que não pode ser desfeita entre Jesus e Maria, não pode ser desfeita entre cada um de nós e Maria. Porque ela está de pé diante da nossa cruz, junto à nossa cruz. Então, a unidade que há na cruz entre Jesus e Maria é a mesma unidade que há na nossa cruz, porque Maria está presente também na nossa cruz, na cruz de cada um de nós, e ela nos ajuda também nós erguermos o nosso cálice, o cálice do oferecimento da nossa vida. Então, nós temos essa imagem da cruz da unidade, que foi depositada pela primeira vez no altar do Santuário de Bela Vista, no Chile, em 1960, que queria justamente mover toda a família a essa imagem da unidade. Então, nós devemos estar unidos também entre nós, como família, como filhos de Deus, assim como Maria está unida com o seu filho. E através da cruz, então, o Senhor nos abriu esse caminho para a unidade entre o Pai e o Filho, entre Jesus e Maria, que deve ser a unidade também dos nossos corações, a unidade que nós devemos perseguir também. Vejam que nós queremos tomar essa cruz, a imagem da cruz, de modo geral, de modo especial, nós estamos falando da cruz da unidade, queremos tomar a cruz da unidade como família Tabor, como família reunida ao redor do santuário,
vinculados pela aliança de amor, e nós queremos transfigurar a realidade. Através da cruz, o nosso anseio como família Tabor é justamente transfigurar, transformar a realidade. Essa realidade do mundo que para muitas pessoas, ainda é, o sofrimento ainda é imagem de maldição, imagem de vergonha, imagem de humilhação, imagem de desalento, de desamparo, de desesperança, imagem de morte, mas nós queremos transformar esta imagem, queremos transfigurar essa realidade, porque a cruz já não é mais essa imagem, a cruz é a imagem de vida e salvação, e é dessa forma que nós apresentamos a cruz de Cristo. Então, os tempos atuais exigem isso de nós muito mais do que antes, de que transformemos, de que transfiguremos a realidade a partir dessa espiritualidade. E aqui eu tomo a ousadia de parafrasear o nosso fundador, quando no primeiro documento de fundação ele diz, a grande guerra europeia é meio extraordinariamente proveitoso na obra da vossa santificação. Eu ouso parafrasear o nosso fundador dizendo, a grande guerra sanitária é meio extraordinariamente proveitoso na obra de vossa santificação. Vamos fazer, então, na medida do possível, a nossa visita à Cruz da Unidade. Sei que nem todos vão poder visitar a Cruz da Unidade, mas assim que puderem, vamos visitar a Cruz da Unidade, colocada aqui atrás do nosso Santuário Tabor, em Santa Maria. Ou, se nós não estamos em Santa Maria, vamos visitar uma outra Cruz da Unidade. Ou vamos rezar ainda com devoção frente à Cruz da Unidade que nós temos em casa. Ou qualquer outro crucifixo que tenhamos na nossa casa, para fazer a nossa entrega filial, tomarmos consciência de tudo isso que nós refletimos agora. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a darmos o nosso sim, para que realmente se realize a sua vontade entre nós. Vamos pedir que a Mãe de Deus nos ajude a dizer o sim, da mesma forma como ela entregou a sua vida, como ela se desprendeu de si mesma e colocou a sua vida nas mãos do Pai. Então eu convido que nós possamos nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, conquistarmos espiritualmente essa cruz da unidade que nós colocamos aqui atrás do santuário, através do nosso capital de graças, através das nossas ofertas, como nosso sacrifício, com as nossas penitências, de modo especial nesse tempo quaresmal que estamos vivendo, que já se aproxima quase do seu fim. Então, que essa imagem da cruz nos ajude, ao contemplar essa imagem da cruz, nós possamos melhor transfigurarmos a realidade ao nosso redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.